Olá, sejam bem-vindos ao Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo. Eu sou o Kleber Ferreira e vamos dar continuidade ao estudo do livro Leis Morais da Vida, uma psicografia do nosso querido Divaldo Franco, ditado pelo espírito de Joana de Ângeles. Mas antes eu vou pedir para vocês a contribuição ao nosso grupo assistencial. Precisamos muito da ajuda de vocês. Acessem o nosso site freianselmo.org.br, faça sua doação em espécie, se você puder, né, através do Pix que está no site, ou nos ajude nas nossas obras assistenciais. Nesse momento precisamos muito de roupas de frio, de cobertores para ajudar todos aqueles irmãos necessitados. E precisamos também de alimentos e principalmente de material de higiene e de limpeza. Agradecemos pela contribuição de cada um e que Jesus te dê em dobro aquilo que você puder ajudar um irmão necessitado. Dessa forma, antes de começarmos, eu vou pedir para quem quiser e quem puder fechar os olhos, relaxar um pouco, começar a sentir a presença do Mestre Jesus, que vai adentrando aos nossos lares ou ao local onde estamos nesse momento, trazendo a sua luz e pedindo, Mestre, perdão pelos nossos erros, Mestre, pois ainda somos muito pequeninos, mas pedimos, Mestre, a sua luz, o seu amor, a sua paz, para que possamos, Mestre, trilhar essa jornada cada vez mais próximo de você, dos seus ensinamentos. E principalmente, mestre, nos ajude a colocar em prática todos os dias o evangelho que você trouxe para nós. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Então vamos falar, né, da lição número 19, falar de aquele algo que todo mundo gosta, né, dinheiro. Então vamos ir lendo e comentando. De fato, o dinheiro constitui pesada responsabilidade para o seu possuidor. Não compra felicidade e muitas vezes torna-se responsável por incontáveis desditas. Apesar disso, a sua ausência quase sempre se transforma em fator de desequilíbrio e miséria, com que se atormentam multidões em desvario. O dinheiro, em si mesmo, não tem culpa, não é bom nem mal. Vamos entender esse comecinho aqui, né? Eu vou até grifar aqui. Então, o dinheiro, ele é uma grande responsabilidade moral na vida de quem possui. Existem duas provas, né, grandiosas quando reencarnamos novamente aqui no planeta, que é a prova da riqueza e a prova da miséria. Por mais que as pessoas acreditem que a prova mais difícil né, que seja a prova da miséria, isso é um ledo engano. A prova mais complicada é a da riqueza. Por que que é a mais complicada? Porque o dinheiro, automaticamente, ele traz para nós facilidades. Então, nem todo mundo, nem todas as pessoas estão preparadas para ter facilidades, né? E uma outra ponta é, geralmente, ele aumenta aquilo de negativo que nós temos. Vamos refletir. E aí nós vamos falar assim. E ele também não compra a felicidade, como diz aqui a lição. Claro que ele é importante, nós estamos numa vida material. Nós precisamos do dinheiro, mas não podemos atrelar a nossa felicidade, que é algo muito pessoal, a simplesmente a um pedaço de papel ou uma forma de troca que a sociedade tem. E aqui ele coloca, apesar disso, a sua ausência quase sempre se transforma em fator de desequilíbrio, sem sombra de dúvidas. Se você gosta de beber muito, se a pessoa já veio de uma reencarnação que ela era viciada em álcool, quando ela tem dinheiro, ela tem capacidade de utilizar muito mais álcool. Ela tem facilidade. Ela tem facilidade de cair em outros tipos de vícios, vícios sexuais, né? Vício de gula,
e tantos outros vícios. Por quê? Porque o dinheiro vai facilitar a pessoa adquirir esses bens, que muitas vezes são supérfluos, e principalmente manter vícios bem tenebrosos. Vamos lá. Continuando. Então, uma parte bem interessante aqui: o dinheiro em si mesmo não tem culpa. Não é bom nem mal. É a pessoa que recebeu o dinheiro. Então, o dinheiro não é problema nenhum. Se Deus deixou o dinheiro aqui, é porque Ele sabe que nós precisamos efetuar trocas entre países, entre sociedades, entre todos nós. A aplicação que se lhe dá torna o agente do progresso social, do desenvolvimento técnico, do conforto físico e às vezes moral, ou causa de inomináveis desgraças, né? Então vamos pensar o seguinte: aquilo que a gente fala, quando temos muito dinheiro, se não temos Jesus, se não temos um equilíbrio, o que que acontece? Temos a tendência de nos sentirmos poderosos, a cairmos no egoísmo, no orgulho, na vaidade, não é mesmo? E nos próprios vícios, porque o dinheiro faz com que tenhamos nessa sociedade a sensação de que podemos tudo. Então, por isso que a prova da riqueza é muito mais difícil do que a prova da pobreza. Que, por exemplo, se a pessoa ela gosta muito de um vício, ela tem uma tendência a vício a bebida, drogas, pornografia, não importa o tipo de vício, jogos. A falta do dinheiro faz com que ela não consiga aumentar esse vício. Em detrimento, se ela tivesse muito, provavelmente ela se perderia muito mais rápido, tá? Então, a prova da riqueza, realmente, ela é muito mais difícil. Sua validade decorre do uso que ele é destinado. Com ele se adquire o pão, o leite, o medicamento, dignificando o homem pelo trabalho. Sua correta aplicação impõe responsabilidade e discernimento, perdão, tornando-se fator decisivo na edificação dos alicerces das nações e estabilizando o intercâmbio salutar entre os povos. Então, o que a gente está falando? Se você usa bem o dinheiro, ele vai te dar um conforto alimentar, ele vai te dar um conforto na sua casa, vai te proporcionar um conforto como vida e uma segurança, vamos se dizer assim, terrestre, né? Como reencarnado. Você consegue ter uma assistência médica melhor, você consegue comprar um medicamento, você consegue viajar, e você consegue fazer coisas que para nós são prazerosas. E ao mesmo tempo, nós temos a possibilidade de ajudar pessoas materialmente, de melhorar a sociedade. Pode se tornar um empresário, ajudar a gerar empregos e fazer com que a vida das pessoas melhore. Então, novamente, o dinheiro não é bom nem é mal. Somos nós que vamos dar endereçamento para ele. O que que nós vamos fazer com o dinheiro? É muito fácil falar, não, se eu tivesse muito dinheiro, eu seria bonzinho. Calma, calma. Se não veio ainda, é porque talvez não estamos preparados, tá bom? Através dele irrompem um vício e a corrupção que arrojam criaturas levianas em fundos despenhadeiros de loucura e criminalidade. Novamente, você acredita que você é invencível quando você tem dinheiro. E muitas vezes eles trazem aquela coisa, né, que eu sempre falo, ambição é algo que a gente pode ter na vida, né? Agora, ganância, que é aquela questão que eu quero as coisas do meu jeito, não importa como, eu preciso conseguir. Então faz com que você tem 10, você quer 100. Você tem 100, você quer 1.000. Você tem 1.000, você quer 10.000. Nenhum problema de querermos crescer, mas desde que seja algo que não seja nocivo para nós, para quem está ao nosso redor e para a sociedade. Para consegui-lo, empenham-se os valores da inteligência em esforços exaustivos, por meio dos quais são fomentados a indústria, o comércio, as realizações de alto porte, as ciências, as artes, os conhecimentos. Então, o dinheiro serve para financiar tudo isso. Ele é extremamente importante, porém, temos que utilizá-lo sempre com sabedoria e equilíbrio.
No submundo das paixões, simultaneamente, dele se utilizando a astúcia e a indignidade, favorecem os disparates da emoção, aliciando as ambições desregradas para o consórcio da anarquia com prazer. Festas, carros, luxo, mansões. Isso é ruim? Não, gente. Desde que seja feito com equilíbrio, com parcimônia. Geralmente a gente se perde nessa situação, porque temos aquela sensação que somos imbatíveis. Por seu intermédio, uns são erguidos aos píncaros da paz, olha que importante isso, da glória humana, enquanto outros são arrojados às furnas pestilentas do pavor e da desagregação moral em que sucumbem. Haja visto que nós vimos os nossos irmãos na política, muitas vezes eles já entram com muito dinheiro e ainda assim se perdem, mesmo sendo donos de grandes quantias monetárias. Sua presença ou ausência é relevante para a quase totalidade dos homens terrenos. Para o intercâmbio, no movimento das trocas de produtos e valores, o dinheiro desempenha papel preponderante. Novamente, ele tem uma importância, né? O dinheiro, ele tem uma importância na sociedade, não só como uma questão de aquisição, mas como uma questão de troca. Eu te presto um serviço e você me paga. Quando eu recebo, eu vou no supermercado, eu vou comprar roupa, eu vou comprar um carro, eu vou viajar, e tudo isso faz com que gere empregos, que é o nosso trabalho, o nosso ganha-pão. Graças a ele, estabelece acordos de paz e, por sua posse, explodem guerras calamitosas. Então, aqui vamos dar umas dicas, né? Usa-o sem escravizar-te. Possui-o sem deixar-te por ele possuir. Domina-o antes que te domine. Dirige-o com elevação, a fim de que não sejas mal conduzido. Mediante sua posse, faze-te pródigo, sem te tornares perdulário. Cuida de não submeter tua vida, os conceitos, tuas considerações e amizades ao talante do seu condicionamento. Previdente, multiplica-o a benefício de todos, sem a avareza que alucina ou a ambição que tresvaria. De como te servires do dinheiro, construirá o céu da alegria ou o inferno de mil tormentos para ti mesmo. Se te escasseia nas mãos a moeda, não te suponhas vencido. Ter ou deixar de ter, importa pouco na economia moral da tua existência. O importante será a posição que assumas em relação à posse. Não te desesperes pela ausência do dinheiro. Como aqueles que se fizeram servos do que têm, os há também escravizados ao que gostariam de ter. O dinheiro é meio, não meta. Imprescindível colocar-te jubilosamente na situação que a vida te brindou, padronizando as diretrizes e os desejos pessoais dentro dos limites transitórios da experiência educativa, porque passas, consequência natural do mau uso que fizeste do dinheiro que um dia possuíste. Por outros recursos, poderás ajudar o próximo a erigir a felicidade pessoal, conforme as luminosas lições com que o Evangelho te pode enriquecer a vida. Essencial é viver bem e em paz, com ou sem dinheiro. Então, novamente, pessoal, nós não podemos abrir mão do dinheiro. Nós precisamos, vivemos no mundo material. Precisamos do dinheiro para a nossa sobrevivência. Isso é óbvio. E o dinheiro, novamente, ele não é bom e nem é mau. Somos nós que vamos dar destinação a ele. E o que que nós vamos fazer quando tivermos dinheiro? Né? Podemos lembrar até da parábola dos talentos. O que que nós vamos fazer? Vamos multiplicar esse dinheiro ou vamos esconder ele embaixo do colchão? Vamos multiplicar eles tentando ser empresários, ajudando a sociedade, ou vamos guardar dentro, e guardar sem utilizar na avareza? Sabe, eu ando com uma roupa rasgada, tenho muito dinheiro, mas só para não gastar o dinheiro com medo de perder. Tudo isso depende da nossa moral. O que mais importa é a nossa moral. Porque o dinheiro, amanhã nós podemos trabalhar, podemos nos melhorar e simplesmente fazer alguma coisa para que ele venha, em abundância para nós, tá? Mas
o que nós não podemos fazer é nos perdermos por causa do dinheiro. Então, por isso que eu volto a lembrar, a prova da riqueza é muito mais difícil que a prova da pobreza. Então, nós temos situações que famílias são extremamente ricas e são felizes, mas também são infelizes, porque o dinheiro por si só, ele não traz a felicidade. Ele ajuda muito, ele é importante, mas ele não vai trazer a felicidade. E o contrário também. Temos pessoas pobres que são felizes, mas pessoas pobres que também não são felizes, ou até que falta alguma coisa. Então, o que que é importante? Nós temos duas situações, mesmo que você não tenha, mesmo que nós não tenhamos nascido ricos, podemos adquirir uma riqueza. Mas sempre lembrando, a principal riqueza é a riqueza moral, a riqueza espiritual. Mas Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, ele não é avaro, né? Deus é abundante. Então tem dinheiro para todo mundo. Só que ele também vai evitar dar algo na nossa mão que nós ainda não temos o preparo. Talvez se tivéssemos muito dinheiro na mão, seria o passaporte para a nossa queda, devido à falta de preparo. Eu vou dar um exemplo. Se uma criança de 10 anos de idade pedir uma arma de fogo, você daria na mão dela? Ou se uma criança de 7 anos pedisse um frasco de veneno, você deixaria ela brincar com um frasco de veneno? Não, né? Deus é a mesma coisa. Ele procura entregar para nós aquilo que nós temos condição de aguentar, condição de gerir, condição de ter, de acordo principalmente com a nossa moral e com a nossa inteligência, tá bom? Eu espero de verdade que essa lição tenha contribuído de alguma forma para você. Eu vou pedir, curta esse vídeo, curta esse canal, compartilhe o nosso vídeo, ajuda demais. Deixe um comentário que isso enriquece o canal. Deixe sua crítica também se você não gostou, se você discordou de alguma coisa, problema zero. E, mais uma vez, obrigado por estar aqui conosco. Então, vou pedir mais uma vez que fechem os olhos, quem quiser e quem puder. E pedindo ao Mestre Jesus a sua bênção, o seu amor, a sua paz, que a sua luz, Mestre, caia sobre o nosso planeta maravilhoso, um planeta abundante, rico e cheio da sua luz, Mestre. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de fazermos esse comentário evangélico. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Até a próxima.